É Mateus, tá? É que eu não estou com o texto aqui agora. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu mesma apaguei a mensagem. Drive, deixa eu ver aqui. Tinha que ser o Léo causando, né? Não. Não é Mateus, não. Calma aí, deixa eu ver aqui. Ó. Isso, é Mateus. Deixa eu dar uma olhada aqui na apostila. Deixa eu ver. É Mateus 15, do 21 ao 28. Aí, quando vira lá na outra página, é que eu não sei se teve João em algum momento e aí eu engatei no João e não saí nunca mais. Não teve. Eu não sei por qual motivo, tá, gente? Foi erro de digitação meu mesmo que deixou o pastor em maus lençóis, né? Mas, enfim, deu certo no final das contas, né? Essa parte aqui de trás, ó. Quando fala silêncio e desprezo, é Mateus 15. Tudo é Mateus, tá, gente? Mateus 15, 22, Mateus 15, 24, porque a gente segue o mesmo texto lá da página inicial, tá? Mateus 15, do 21 ao 28, aí depois a gente vai lendo versículo por versículo. Não é João, perdoem, tá? Só que o pastor ministrou como se fosse João lendo João, né? Mas tudo bem. Amém? Vamos abrir em Salmo 34. Salmo de número 34, verso 18. Alguém quer fazer algum comentário da aula passada? Além desse que eu fiz? Não? Ok. Então vamos lá. Mateus. Salmo 34, verso 18 diz assim: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Quando a palavra de Deus diz o Senhor salva os de espírito abatido, os aqueles de espírito contrito, significa que aquela pessoa ela teve um reconhecimento, né? Para nós sermos salvos por Deus, em primeiro lugar a gente precisa reconhecer que precisa de salvação. Em primeiro lugar a gente precisa reconhecer que existe algo errado, que precisa ser corrigido. Existe algo de errado que precisa entrar, né, pro caminho de novo. Aí lá no Salmo 51, vamos abrir também? Salmo 51. Nós vamos ler do 16 ao 19. Salmo 51, a partir do verso 16 diz assim: Porque não te comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Olha só, mas não era um mandamento? Sacrifício e holocausto não eram mandamentos? Não faziam parte da lei? Não eram ali ritos que faziam parte da lei? Como que Davi sabia que Deus não se agradava? Era a intimidade que ele tinha com Deus. Jesus ele diz assim para os discípulos em determinado momento: Eu já não vos chamo de servos, mas eu vos chamo de amigos. O amigo, ele sabe o que está no coração da outra pessoa. O amigo, ele sempre vai saber. Ele sempre vai saber como lidar com a pessoa. Ele sempre vai saber ter atitudes que vão o quê? Tocar o coração daquela pessoa. Amém? Então Davi, ele entendia o coração de Deus. O que mais... Davi foi um canalha, gente. Vamos cá aqui para nós, né? Não é querendo difamar o Davi, não, gente. Mas vamos lá. Quem errou mais? Davi ou Saul? Davi. Davi errou muito mais. Saul errou? Errou. Ele errou em quê? Em desobedecer ao Senhor. Em não ter o temor do Senhor. Davi, ele pecava, mas ele tinha o temor do Senhor. E eu creio que o que agradava, o que fazia de Davi um homem segundo o coração de Deus, era exatamente isso. Era o fato dele ter essa intimidade com Deus. É o fato dele, não, eu errei, mas eu estou aqui, né? E aí ele continua dizendo, verso 17: Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Davi entendeu tudo.
Davi entendeu tudo. Às vezes a gente quer ser tão perfeito nas nossas atitudes. Saul, ele não queria ser perfeito? Sim ou não? Ele não era ninguém. Quem Saul era, gente? Ele não era ninguém. Um rei que Deus escolheu ali para o povo porque o povo pediu. Não foi assim? Não foi isso que aconteceu? Deus queria algum rei para o povo dele? Não. Quem queria o povo? Quem queria o rei? O povo. Então Deus falou: então tá, vocês querem um rei? Então vou dar um rei para vocês. Toma aí, Saul. Saul se sentiu honrado. Saul não era ninguém. Então, a partir do momento que ele foi ungido, que ele assumiu ali o reinado, o que ele pensou? Não, eu não posso errar. Eu tenho que ser perfeito. Eu tenho que ser um bom rei. E ele, até certo ponto, ele foi um bom rei. Não é verdade? Ele foi um bom rei. Mas qual que era o problema de Saul? Ele não tinha essa intimidade com aquele que deu a ele aquela posição. Quem nos deu uma posição foi o Senhor. E uma vez que o Senhor nos dá uma posição, a gente tem que procurar ter o coração como o de Davi, ainda que a gente erre muito. Não adianta a gente dizer assim: ah, não, eu sou o perfeito. Ah, não, eu não posso, eu tenho que isso, eu tenho que... Não. Diante do Senhor, a gente tem que rasgar as nossas vestes, e não só as nossas vestes, mas o nosso coração. É o ato de reconhecimento. Olha lá. Porque não te comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos, não é isso. Não é o sacrifício, não é o trabalho, não é o fazer muito. Quantas vezes a gente já lidou com obreiros que faziam tanta coisa, sabe? Que trabalhavam, o que você pedia, o camarada fazia. Até financeiramente para a igreja mesmo. Estava lá trabalhando, estava lá fazendo. Ah, agora a gente precisa que evangelize. Vamos evangelizar. E aí fazia e tal. É tanto sacrifício, mas e o coração, como é que está? Porque aquela mesma pessoa, quando você chamava para perto, quando você trazia para perto e você ia ministrar, não era ministrada. Não aceitava repreensão, não aceitava ser ministrada. Você está entendendo? Verso de número 17. Os sacrifícios para Deus. Olha o que é sacrifício para Deus. Você pode trabalhar muito, você pode fazer muito, você pode... muitas coisas. Não é desprezando o trabalho. Ok? Não é desprezando o trabalho. O trabalho é importante. Vamos pegar a situação lá de Maria, né? E Marta. O que Marta estava fazendo não era importante? Era super importante, pomba. Tinham 13 homens lá, sentados aos pés, né? 12 aos pés de Jesus. Não, conta com Lázaro, uns 14, né? Uns 13, 14. Assentados ali, todo mundo com fome. E Jesus está lá falando. Então, qual que é o pensamento dela? Deixa eu cozinhar para essa galera. Deixa eu preparar o alimento, deixa eu preparar as coisas, deixa eu servir esse povo. Então, o trabalho dela era importante? Sim. Mas o que estava agradando mais o coração de Jesus? O ouvir. Jesus teria repreendido ela? Presta atenção nisso. Vamos hipoteticamente. Ela teria recebido a repreensão que ela recebeu se ela não tivesse reclamado de Maria lá sentada? Teria? Não. Que experiência ela teria tido? Nenhuma. O que aquele momento ali ia trazer para nós de ensinamento hoje? Talvez nada. Ia ser só mais uma situação, só mais uma cena que se passou ali. Amém? Mas por causa daquilo que estava no coração de Marta, que estava muito preocupada com o trabalho, que era importante, né? Ela acabou sendo repreendida, porque Jesus disse para ela assim: não, mais importante é você ouvir. Mais importante é você receber, mais importante é você ser tratado, mais importante é você... Não que não fosse importante o que ela estivesse fazendo. Era importante, porque estava todo mundo ali sendo o quê? Alimentado. Jesus também não queria comer? Claro que queria. Mas eu imagino, aqui na minha mente, né, hipoteticamente, eu imagino que se ela não tivesse falado nada, se ela não tivesse se queixado de Maria, talvez ela tivesse até recebido um elogio de Jesus no final de tudo. Sim ou não? O que vocês acham? Porque, poxa, tá todo mundo aqui sentado me ouvindo, mas a Marta ela tá até ouvindo, mas ela tá servindo. Ela está prestando atenção, mas ela está ali servindo. Talvez ela tivesse recebido até um elogio, mas ela estava servindo e não estava ouvindo. Vocês entendem a diferença? Às vezes a gente está servindo, mas a gente não está ouvindo. A grande questão não é que você tem que parar e ficar sentado.
ouvindo, muitas vezes. A grande questão é que você tem que estar ouvindo enquanto você serve. E a Marta não estava ouvindo. Foi. Não, não ia. Ia passar despercebido e talvez no final, né? Porque mulher é assim, né, gente? A gente sabe, né? Mulher fica com aquilo ali entalado. A gente vê a situação, oh, meu pai, mulherzinha folgada. Tô aqui trabalhando. Pensa a cabeça da Marta. Olhando para Maria, vendo Maria sentada lá, né? Recebendo, recebendo, recebendo. E a Marta dando conta de tudo sozinha, né? Se a Marta tivesse simplesmente servindo, significaria, nós mulheres sabemos disso, né? E não tivesse falado nada, significa que para ela estava tudo ok e ela também estava ouvindo. Mas ela se incomodou. E aquele incômodo que ela teve, o que aconteceu? Foi gerando nela uma tristeza, foi gerando nela um ressentimento, foi gerando nela, ela chega para Jesus, ó, o senhor não vai repreender ela não? Dá para o senhor aí pedir para ela vir me ajudar? Imagina, vamos lá hipoteticamente. Ela está lá servindo. Será que ela não olhou assim para Maria? Ela faz? Eu não sei se eu vi essa cena ainda. Ah, acho que eu vi, mas não reparei. Já pensou se ela, né, fizesse assim, bora? Se ela tivesse tocando aí, bora, minha filha, bora trabalhar. Deixa eles aí, bora trabalhar. Já pensou? Se ela realmente tivesse feito isso? E ela tá lá, fazendo cara de paisagem, tá nem ligando para Marta. Marta parece ser a mais velha também, né? Sim. Mas acontece que Jesus ali, ele era um amigo, né? Então a preocupação dela era servir. E não é errado servir. Não é essa a questão. A grande questão e a grande lição que a gente pode tirar desse episódio, né, de Marta e Maria, é que a gente tem que estar ouvindo enquanto a gente serve. E ela não estava ouvindo, ela estava tão chateada, ela estava tão que ela chegou até Jesus e falou: Ô Jesus, o senhor não vai falar nada para essa daí, não? Né? E ouvindo. Pode ser também. Mas tudo aí começa com a reclamação da Marta. Né? Tudo começa com a reclamação da Marta. Em algum momento Jesus ia pegar. Porque Jesus é aquele que conhece, que sonda os corações, né? Ele sonda o meu, o seu. Ele sonda o coração de todo mundo, ele sabe. Né? Em algum momento o Senhor vai nos pegar. Não tem jeito. Verso 17. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Aí no verso 18 ele diz: abençoa Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Vamos ficar aqui no... Ah, tá, 19. Então te agradarás, olha só. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Então o que ele está dizendo aqui? O trabalho é importante. O sacrifício é importante. Mas mais do que o sacrifício que agrada a Deus, é um coração quebrantado e contrito. Ou seja, você pode servir, mas ouça. Você pode servir, mas esteja quebrantado. E aqui na apostila eu coloquei o significado da palavra contrito. Significa estar disposto a cumprir toda e qualquer coisa que Deus lhe pedir. É um estado de quebrantamento da pessoa que ela está tão entregue na mão de Deus. Ela está tão desmanchada ali diante do Senhor, que o que Deus falar para ela fazer, ela vai levantar e vai fazer. Sabe? Qualquer coisa que Deus falar para a pessoa fazer, ela vai levantar e ela vai fazer. Nada vai ser, sabe? Aquela coisa mais absurda. Ah, jamais vou fazer um troço desse. Se Deus falar, faz, a pessoa, tá bom, Senhor, eu vou fazer. Vai lá pedir perdão, tá bom, Senhor, eu vou pedir. Vai lá se arrepender, tá bom, Senhor, eu vou me arrepender. Vai lá lavar a louça, tá bom, Senhor, eu vou lá lavar a louça. Tá entendendo? Qualquer coisa. É a pessoa que está disposta a fazer qualquer coisa que Deus lhe pedir. Aí a gente começa a apostila aí com uma frase da aula passada, né? A humildade e o quebrantamento
são o único solo onde a graça de Deus se enraiza. É nesse lugar, é nesse coração que a graça de Deus vai se enraizar. Aonde tem humildade e quebrantamento. Podemos resumir todo o episódio citado na aula anterior, em que aquela mulher cananeia, depois de muito provada, teve seu pedido atendido pela manifestação da graça de Deus na vida do ser humano. Ou seja, o coração dela era um solo humilde e quebrantado. Mesmo sendo ela quem ela era. Porque ela era uma cananeia. Eles se consideravam superiores aos judeus, né? Então ela estava ali totalmente quebrantada diante de um judeu pedindo a libertação da sua filha. Vocês estudaram isso na aula passada. Ela estava ali totalmente, ela estava disposta a fazer qualquer coisa que Deus lhe pedisse. E Jesus estava fazendo o quê? Levando ela ao limite. Primeiro Jesus desprezou, depois Jesus humilhou, depois Jesus humilhou mais um pouquinho, por final chamou ela de cachorra. E ela se submeteu a tudo isso. Só se submete a esse ponto quem tem consciência da graça que precisa viver na sua vida. Quem tem consciência da miséria que está vivendo. Não, peraí, a minha vida está tão miserável, mas está tão miserável que não tem nada que seja pior do que isso daqui. Então eu vou me render a tudo, vou me entregar a tudo, porque ela chegou nesse ponto. E algumas pessoas, não é com todo mundo que Deus faz isso, mas algumas pessoas Deus faz isso. Algumas pessoas Deus leva ao extremo. Algumas pessoas Deus leva ao limite. Foi o que aconteceu com aquela mulher. Percebemos também uma grande fé que brotou no solo da humilhação daquela mulher. E é aqui que nasce o espírito de intercessão. Será que ela pensava? Vamos tentar entrar na mente dela um pouquinho. Será que ela pensava que quando ela fosse atrás de Jesus, ela seria tratada daquela forma? O que vocês acham? Ela pensava? Será que ela foi com medo? A mulher do fluxo de sangue. Olha que situação diferente. Aquela ali já era uma humilhada mesmo. Né? Aquela ali já era uma humilhada. Como foi? Como que ela chegou diante de Jesus? Você está falando de quem? Da cananeia ou da mulher do fluxo de sangue? A cananeia não era humilhada. Os cananeus, eles se consideravam superiores aos judeus. Então ela estava ali numa posição, ela que estava se humilhando. Hum. Não, ela não esperava. Os cananeus, eles se consideravam superiores aos judeus. Aí vamos ver como que Jesus, a questão aqui é a seguinte. O que ela estava esperando? Ela estava esperando ser humilhada? Ela estava esperando ser ignorada? Não. E a mulher do fluxo de sangue? Ela já era humilhada. Ela já estava numa situação que ninguém podia tocar nela e ela não podia ser tocada por ninguém. Que qualquer pessoa que tocasse nela ia ser considerado o quê? Imundo, junto com ela. Ela era uma mulher considerada imunda. Ela não podia tocar em Jesus, porque Jesus, se ela tocasse em Jesus, o entendimento era o seguinte: se ela tocasse em Jesus naquele momento ali, naquele estado em que ela se encontrava, ela iria o quê? Contaminar Jesus. Era o entendimento que se tinha, sim ou não? Lembram disso? Então, ela já chegou com medo. Tanto que ela toca na orla lá do vestido de Jesus e fica na dela, fica de boa, quietinha. Sente que o fluxo estanca e ficou quieta. De repente Jesus para. Quem me tocou? A multidão te aperta, Senhor. Isso ainda pergunta. Certamente foi Pedro que perguntou isso. Senhor, a multidão. Jura que você está fazendo essa pergunta? Parece eu e o pastor algumas vezes, algumas perguntas óbvias que ele faz. Sério, você está perguntando isso? Eu imagino Pedro falando para ele, vem cá. É sério que você está perguntando isso?
Como assim? Não está vendo que a multidão está te apertando? E ela estava lá o quê, ó? Escondidinha. Só que Jesus paralisa tudo. Para terror dela, né? Tipo, não, eu imagino ela agachadinha ali no chão. Vai embora, Jesus, pode ir. Ai, vai, Senhor, leva eles daqui. Porque ela não queria ser exposta. Ela já tinha recebido a cura dela. Vocês entendem? Ela foi agraciada sem ter feito nada. Ela só tocou porque ela acreditava. Jesus não precisou fazer nada. Só dela ter tocado, ela foi. Então, olha o medo que ela foi atrás de Jesus. Olha o receio. Até que Jesus, aí ela com todo medo, Senhor, fui eu. Tá bom, vai, vou assumir. Fui eu. Ela esperava a humilhação. Ela esperava, né? Ser xingada, ser maltratada, porque ela tinha um problema ali. Não diferente da Cananeia. A Cananeia também tinha um problema, mas não era tão grave, né? Igual ela, estando com aquele fluxo de sangue ali, tocar em Jesus e contaminar Jesus. Entende isso? Então, certamente, a Cananeia não esperava ser maltratada. Por que Jesus maltratava alguém, gente? Sim, sim, sim. Quando um judeu fala filho de Davi, é porque ele sabe que aquele ali é o Messias. Porque uma das condições, né, para que alguém fosse considerado originalmente um Messias, o Messias, ele tinha que ser um filho de Davi, ele tinha que vir da descendência de Davi. E por isso que Mateus é tão detalhista, né, em deixar bem claro lá no Evangelho de onde que era a genealogia de Jesus, ou seja, ele é um filho de Davi. Isso aqui é inegável. Ele vem da geração de Davi. Porque era uma promessa que Deus havia feito para Davi, que o Messias viria da semente dele. Glória a Deus por isso, né? Os problemas lá de Davi, todas as questões espirituais que ele viveu, se arrastaram por gerações na família dele, né? Essa questão, infelizmente, não foi resolvida porque não tinha Jesus, mas também, aonde abundou o pecado, superabundou a graça também. Deus prometeu que o Messias viria de Davi. Por que isso? Por causa do quebrantamento do coração. Então, existem muitas situações, né, que nós vivemos, muitas situações que nós vivemos, mas pelo fato do nosso coração ser quebrantado, a graça de Deus vem sobre nós. A misericórdia do Senhor vem sobre nós. Então, essa mulher, ela não esperava. Isso é certeza. A cananeia não esperava que ela ia passar por aquilo tudo ali. Mas ela se submeteu. Ela foi se submetendo. Vamos lá. É aqui que nasce o espírito de intercessão. Como é que fazemos nossas orações subirem e serem respondidas? Humilhação é a resposta. 1 Pedro 5,6 diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que, a seu tempo, ele vos exalte. Aquela mulher suportou a prova. Ela pode até ter se sentido humilhada por Jesus, mas não se ressentiu. Entende a diferença? Ela se sentiu humilhada por Jesus, mas ela não ficou ressentida. Por quê? Porque ela sabia quem era Jesus. Como é que tem uma frase? Acho que foi o pastor André que falou esses dias. Você falou esses dias para a Karine alguma coisa? Você comentou comigo? Pata de galinha não mata pinto, é isso aí. A Bíblia diz que ele faz a ferida e ele mesmo cura. E a própria Bíblia diz assim: quando fores repreendido por Deus, não. Como é que é? Não despreze a correção do Senhor. Então, muitas vezes o Senhor nos repreende, muitas vezes o Senhor nos corrige e ainda nós ficamos ressentidos. Injusto isso. Injusto Deus fazer isso comigo. Entende? Ela não ficou ressentida. Não tinha orgulho para ser ferido. Seu sintoma e sua dor eram maiores. E ela entendeu que precisava se humilhar ainda mais. Olha só, ela não se ressentiu, não tinha orgulho para ser ferido. Todo ressentimento, ele vem de um orgulho ferido. Todo ressentimento, grifem isso aí na apostila de vocês. Ela não se ressentiu, não tinha orgulho para ser ferido. Todo ressentimento vem de orgulho ferido.
E é isso que o Senhor precisa remover da nossa vida. Eu tenho orado muito para que o Senhor faça isso na minha vida. Senhor, remove. Remove meu orgulho. Como assim, pastora? Quer perder sua dignidade? Não. Mas eu não quero ser orgulhosa para aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida. Entende? Vocês entendem isso? Eu não quero ser orgulhosa, eu não quero endurecer meu coração para aquilo que Deus está querendo mover, para aquilo que Deus às vezes, a gente tem ministrado isso muito aqui. O que nos trouxe até aqui não é suficiente para nos levar adiante. Então, muitas vezes a gente precisa se desfazer das bagagens que a gente foi acumulando ao longo dos anos. Ah, mas eu aprendi assim. Ah, mas eu sou assim. Ah, mas não sei o quê. Ah, isso faz... Muitas vezes a gente tem que se desfazer das bagagens que a gente vem acumulando, das coisas que a gente vem colocando na nossa mala ao longo dos anos. Sabe por quê? Porque Deus quer nos levar mais longe. E a gente está carregando aquela mala que é pesada ainda. O tema dessa aula é confrontando as fortalezas de orgulho. Esse mês todo nós falamos sobre isso. Hoje é o último dia, hoje é a parte 3. A gente está finalizando esse tema. Depois eu vou colocar lá no grupo dos obreiros para vocês um livro que até no Noêmia me deu. É um livro pequenininho que fala sobre o ego. Leiam. Deixa o Senhor tratar a sua vida. Deixa o Senhor libertar você. Deixa o Senhor quebrar as fortalezas de orgulho da tua mente, do teu coração. Sabe por quê? Porque não tem coisas na nossa vida que não é suficiente para nos levar adiante. Isso vai fazer a nossa jornada ficar cada vez mais pesada. Eu sou prova viva disso, amados. Eu estou dizendo de algo que eu estou vivendo, de algo que eu vivo. Eu não estou aqui com hipocrisia falando para vocês, façam isso, façam aquilo. Há muitos anos atrás eu era hipócrita, sim. Não só eu, mas meu marido também. Com a intenção de ser hipócrita? Não. Porque a gente não tinha entendimento de muitas coisas. Quando nós falamos para vocês que, quando eu falei na última aula que a gente não deixou de ser um produto a ser consumido, é porque a gente não está mais nem aí com o que vai agradar e não vai agradar. Mandando a real para vocês, não estamos mais preocupados com o que vai agradar e o que não vai agradar. A gente nunca perdeu, e isso a gente nunca vai perder, o respeito, o amor e o carinho pelas ovelhas. Isso a gente nunca vai perder. Agora eu não posso me atemorizar e me intimidar, nem eu, nem o pastor, de falar coisas que vão incomodar. Nem Eliane, queria dar na minha cara um dia aí. Vou pegar ela lá fora depois. Mas tem muitos anos isso, né, Lê? Graças a Deus, né? Foi liberta. A gente fica incomodado com algumas coisas que a gente ouve. Eu sei porque eu sou carne. Também me incomoda. Quando eu pego a Bíblia, quando o Espírito Santo fala comigo, vocês acham que eu também não tenho umas DR lá mais acalorada com o Espírito Santo? Eu tenho. Mas eu é que tenho que me submeter. Porque Ele está acima de mim. Vocês entendem? É eu que tenho que me submeter. Vamos lá. Seu sintoma e sua dor eram maiores. E ela entendeu que precisava se humilhar ainda mais. Colocou-se na brecha. Tinha consciência da miséria em que vivia. E não mediu esforços para se humilhar. E foi exaltada. Então perguntamos: quem na verdade expulsou o demônio da menina? Jesus apenas discipulou aquela mulher. Talvez a se tornar num dos maiores ministérios ambulantes de libertação. E Jesus deixa bem claro para ela: por esta palavra vai, o demônio já saiu da sua filha. Em momento nenhum a gente ouve Jesus falando, sai dela. Em momento nenhum a gente vê Jesus botando a mão na cabeça da menina e expulsando o demônio, discutindo com Satanás. Está escrito isso? Não. A libertação da filha daquela mulher aconteceu como? Aconteceu exatamente assim. Por esta palavra vai, o demônio já saiu da sua filha. Ou seja, o que libertou, na verdade, aquela garota? O posicionamento da mãe. Às vezes você não precisa de uma oração de libertação. Às vezes você só precisa de um posicionamento. Entende? Vai ter situações que você vai precisar de oração, você vai precisar de jejum, inclusive. Jesus disse isso.
Mas algumas situações, só o fato de você virar a chave. Sabe virar a chave e o carro vai ligar? Às vezes a gente está ali sentado no carro. A gente não, vocês que dirigem, né? Virando a chave, tentando, né? Fazer o carro funcionar, pisando no freio, pisando ali no acelerador, mexendo no câmbio. E nada está acontecendo. É só você virar a chave. Virar a chave não é tão fácil. Às vezes não. Depende de que chave a gente tem que virar. Você tem que estar disposto a virar a chave. Amém? Deus quer colocar nos nossos lábios uma palavra que, quando for liberada no mundo espiritual, irá destrancar as cadeias demoníacas que prendem a nossa família. Foi exatamente essa palavra aqui que Jesus disse para ela, no verso 28. Por essa palavra vai, o demônio já saiu da sua filha. Que palavra que foi? Vamos dar uma olhadinha lá? Mateus 15, 28. (27), na verdade. 26, vai. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor. Essa aqui foi a palavra que libertou a filha dela. Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Foi o máximo da humilhação dela. Foi o máximo. Ela estava ali como uma cachorrinha e falando: não, mas o Senhor, tu és o meu Deus, tu és o meu Salvador. Eu sou o mais desprezível de eu sou a mais desprezível de todas, mas o Senhor continua sendo o filho de Davi para mim. O Senhor continua sendo o Messias para mim. Foi essa palavra. Qualquer pessoa que dissesse isso daqui ia ser curado, ia ser liberto? Não. Aquilo era para ela. O que Deus tem para fazer com você é com você. A gente só está lendo isso daqui para aprender. A gente só está tendo esse ensinamento aqui para a gente entender. E para a gente se quebrantar. Como é que se quebranta? É isso aqui. Por essa palavra aqui a filha dela foi liberta. E Jesus respondeu: ó mulher, grande é a tua fé. Porque ela continua insistindo. Talvez eu não insistiria não. Tá bom, deixa eu ir para casa, estou com a minha filha endemoniada mesmo. Não preciso de você não. Judeu. Quantas pessoas não teriam agido dessa forma? E aí Jesus disse para ela assim: grande é a tua fé. Por que a fé dela era grande? Porque ela continua insistindo. Ela recebeu um não, ela recebeu 2 não, ela recebeu 3 não, e no final ela foi humilhada. Foi chamada de cachorrinha, se ela continuou lá. E Jesus está dizendo: não, ó mulher, grande é a tua fé. Seja feito isso para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Então tem uma palavra que a gente precisa dizer. Tem uma resposta que é profética para a nossa cura e para a nossa libertação. E a gente tem que pedir para o Espírito Santo colocar essa palavra na nossa boca. A gente tem que pedir discernimento ao Senhor. Senhor, me dá discernimento de qual é a palavra. Como o Senhor colocou na boca daquela mulher, qual é a palavra que eu tenho que falar? Qual é o posicionamento que eu tenho que ter para que a minha vida, para a minha casa seja liberta? Para que as minhas orações sejam atendidas, né? Esse é o segredo da intercessão. É humilhação, não tem jeito. Essa palavra é fruto do discernimento que vem quando enfrentamos e nos tornamos aprovados nas provas divinas. Então, quando ela estava ali sendo provada. E ela estava enfrentando. Ela estava enfrentando tudo e ela teve esse discernimento. Para cada prova de Deus, existe uma palavra profética que precisa ser discernida e liberada, desativando as maldições. Maldições são coisas que precisam ser desativadas. É como uma bomba armada, né? Quando você vê aí, houve ameaça de bomba num determinado lugar. Disseram que tem uma bomba lá que vai explodir. O que acontece? A polícia manda manda aqueles caras que são os especialistas, né? Como é que é o nome deles, pastor? Os caras que desarmam bomba. Aqueles caras da polícia. É policial, né? Eles que
Antibombas, né? Esquadrão antibombas. Então eles vão lá com todo cuidado, né? Vão lá, desarmam a bomba, com toda a cautela. E é assim que tem que ser na nossa vida. Maldições são algo que estão ali. Está ali. Precisa ser desativado. Amém? E para isso a gente tem que ter palavra profética. Tudo começa com a humilhação. Esse é o primeiro aspecto da cruz de Cristo. Em 2 Crônicas 7,14, o Senhor declara que a humilhação precisa ser o carro-chefe do processo que faz nossas orações serem ouvidas, nossos pecados perdoados e nossa nação curada. Vamos abrir lá? 2 Crônicas 7,14. E ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então o que ele está dizendo? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ou seja, os crentes, aqueles que dizem que eu sou Senhor da vida deles, que se chamam pelo meu nome, qual é o primeiro? Se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Ou seja, precisa ter humilhação é o carro-chefe, não tem jeito. A maior marca, voltando aqui para a apostila, de um avivamento é a oração feita com humilhação, confissão de pecados e íntimo quebrantamento. Essa é a marca do avivamento. A gente está ministrando o avivamento do odre novo, né? É exatamente isso. O avivamento e a cura começam com a humilhação. Temos dois aspectos de uma luta interna. De um lado estão nossos ressentimentos, justiça própria, desilusões e tantas outras feridas do orgulho. Do outro, existe uma poderosa perspectiva de humilhação. O que está pesando mais? Até quando vamos resistir ao tratamento de Deus? Dois caminhos estavam postos. Assim como existem dois caminhos, né? Só existem dois caminhos. Não tem aquele papo de que todos os caminhos levam a Deus, não. Só existem dois caminhos, né, que o homem deve escolher: Deus ou a si próprio. Não é? Se ele escolher a si próprio, ele vai para onde? Vai parar no inferno. Não tem muito o que gloriar, né? Ah, ele vai ficar, né? Quem sabe, Deus é que vai dizer. Não, a palavra de Deus já diz. Já está claro aqui, né? Para aquela mulher também. Dois caminhos estavam postos diante dela: continuar passando aquela humilhação, continuar vivendo aquela situação, continuar vendo a sua filha sofrer e ela também sofrer. Porque para nós que somos mães, não tem nada que nos doa mais do que ver o nosso filho sofrendo. A gente para tudo. Não é? A gente para tudo. A gente não quer ver nosso filho sofrendo. É parte de nós. Ele acaba com a gente. Então, imagina como que não era a vida daquela mulher. Ela estava desesperada. Então, ela tinha uma escolha. Ela tinha duas escolhas também. Eu continuo nisso daqui, não vou atrás de ninguém. No primeiro não que ela recebeu, ela poderia ter recuado e falado: esse povo é assim mesmo. Deixa para lá, né? Mas não. Não, peraí, isso não tem só a ver comigo. Tem a ver com o propósito da minha vida. Tem a ver com a minha família, tem a ver com a minha casa. Não diz só sobre mim. Às vezes é você que está passando pela situação. Às vezes é você que está sendo está ali na prova. Não diz minha sogra, é você que está na moenda ali. Deus está sendo moído por Deus, é você. Mas não diz respeito, não é só sobre você. Porque nós somos pessoas que temos propósito. Entendem isso? Então não tem a ver conosco. Tem a ver com o que Deus quer fazer em nós e através de nós. E o que Deus quer fazer em nós e através de nós vai afetar outras pessoas. Entendem a diferença? Então, a mulher estava passando por aquela humilhação toda. Mas quem que viveu a libertação? A filha. Não tinha a ver com ela. O resultado final até tinha a ver com ela porque ela estava sendo ali quebrantada. Mas ela estava entregue a isso mesmo. Ela estava ali para aceitar tudo. Entende?
Então, aquilo que Deus quer fazer com você não tem a ver só com você. Todo um processo. Sim. Porque você acaba se não se faltar esse humilhar aqui, você se torna um religioso. Quantas não são as pessoas que oram, que vão para monte, que jejua, mas que não é humilde? Que se torna arrogante ou que conhece muito a palavra. Ou que conhece muito a palavra. Ai, fulano conhece tanta palavra que é outro nível. Nem fala com baixo clero, né? Nem conversa. Por quê? Porque se tornou tão conhecedor, e tem resposta para tudo, mas está lá com a vida toda, é a pessoa insuportável, ninguém consegue chegar perto, ninguém quer ficar perto. Conhece tanto a palavra, está sempre ali com o dedo apontando, acusando as pessoas. Com um versículo? Sim, Paulo era um religioso. Aí um exemplo. Paulo era um religioso. Caiu do cavalo, literalmente. É. Apóstolo? Sim, sim, exato. Ele foi o apóstolo dos gentios, isso mesmo. E os apóstolos eram só aqueles que andavam com Jesus, né? Sim, é. Um processo de humilhação. Por isso que aqui a pastora Anímia está até citando que realmente, a segundo Crônicas aqui está citando um processo. Primeiro você se humilha, aí você ora, aí você busca a face de Deus. Porque orar é diferente de buscar a face de Deus. Entende? Orar é diferente de buscar a face de Deus. Quando você ora, você está se derramando. Sim ou não? Você está ali clamando, você está ali pedindo, você está ali intercedendo, você está ali falando. Mas quando você busca a face de Deus, você quer saber como que Deus está com você. Quando você encontra uma pessoa... Vamos falar de casais, vai. Você acorda de manhã. Você olha para a cara do teu marido, você olha para a cara da tua esposa, você sabe como que ela está com você naquele dia, né? Não é assim? Não, não é não, Ju? Ih, o Caio hoje tá... Não vou nem mexer muito com ele, não. E a Júlia hoje tá... Não vou nem fazer gracinha com a Júlia hoje, senão vou tomar uma. Não é assim? A gente olha assim para a cara da pessoa para ver como que a pessoa está com a gente, sim ou não? Isso é buscar a face de Deus. Isso depende de quê? Depende da sua oração, depende do que você fala. Na relação marido e mulher. Depende do que você fala, do que você promete para sua esposa. Ela estar bem com você, ela está sorrindo para você. Vamos lá, maridos, vocês querem que as suas esposas estejam sempre sorrindo para vocês, não é? Sim ou não? O Caio quer. Não é não, Rafa? Vocês querem? Elas estejam sempre sorrindo. Eu sei que o pastor é assim, se eu estou com a cara assim um pouco emburrada, ele diz, o que foi? O que eu fiz? Fiz alguma coisa? Ele já vem questionar, fiz alguma coisa? Eu, não é você não, outra coisa. Tá, mas é o quê? O que eu posso fazer? Para! Seja quieta. Quanto mais pergunta, mais irrita, é isso. Aí esse dia eu falei, eu quero que não pergunte. TPM, né, gente? Não tem jeito, né? A gente ainda vive esse corpo corruptível, né? Não tem jeito. Mas depende daquilo que a gente fala? Apenas? Não. Depende daquilo que a gente faz. Como seu esposo ou sua esposa
vai estar com você depende não daquilo que você fala, mas daquilo que você faz, o seu posicionamento. Então, buscar a face de Deus tem a ver com isso, tem a ver com posicionamento, na verdade. Porque se eu estou me posicionando da maneira que agrada a Deus, Deus vai olhar para mim e sorrir. Alguém quer olhar para Deus aqui e ver a cara dele emburrada com você? Deus me livre. Deus me livre de um troço desse acontecer. Eu quero que Deus esteja sorrindo para mim. Buscar a face de Deus tem a ver com isso. Então, tudo isso daqui se trata de um processo que pode levar dias, meses ou anos. Tomara que leve dias. Eu tenho orado para que leve algumas semanas. Senhor, em nome de Jesus, que leve só algumas semanas na minha vida. Senhor, ajuda. Quanto mais a gente se quebrantar, quanto mais a gente entender, quanto mais rápido a gente entender esse processo, mais rápido ele vai passar, né? Onde eu parei, gente? Tá. Resistir ao tratamento demonstra orgulho e significa proteger o próprio ego. Deixa eu ver se tem alguém aqui que não foi. Não, todos foram. Todos foram? Todos foram. Nem lá no reencontro, né? Todo mundo fica protegendo a vidinha lá. Né? Lá protegendo a vidinha. Às vezes você está assim na vida. Você está ali o quê? Protegendo o seu ego. Não deixa nem. Não, aqui ninguém toca. Isso aqui ninguém me fala, não, que eu não vou tolerar. Não, isso aqui ninguém mexe. Tá entendendo? Tá lá segurando o ego assim, ó. Igual a gente segurava a vidinha lá no reencontro. As vidinhas, né? Ficar segurando assim. Teve uma hora que eu botei até por dentro da roupa. Ninguém, daqui dentro da minha blusa, ninguém vai meter a mão. Quero ver. E às vezes a gente protege tanto o nosso ego da mesma forma. Vamos entender melhor sobre isso. O ego é entendido pela psicologia como uma parte saudável e necessária da personalidade humana, que nos posiciona como indivíduos no mundo e nos auxilia nos relacionamentos interpessoais. Porém, pode se tornar um problema quando se torna inflado ou desequilibrado. Isso ocorre quando há uma identificação excessiva com o próprio ego, com o próprio eu, e que compromete a capacidade de se relacionar com os outros, incluindo Deus. Chamamos esse desvio de egocentrismo. Tudo eu. Não, mas me magoou. Não, mas eu. Não, mas eu. Sem olhar para aquilo que é global. Às vezes a gente tem ações e reações e a gente não pensa no que está acontecendo. No global. A gente só pensa no que a gente falou, no que a gente disse, no quanto é importante o que eu estou falando, o quanto é importante o que eu estou dizendo, o quanto é importante o que eu estou sentindo, o quanto é importante o eu. Isso se chama egocentrismo. E no reino de Deus a gente não pode caminhar com isso. Não tem como. Não vai dar certo. A raiz do egocentrismo é sempre o orgulho. Ao sermos chamados por Deus e salvos pela graça, somos convidados a viver como Cristo e sermos semelhantes a Ele. Precisamos o mais urgente possível entender e acatar essa verdade. Antes disso, vamos lá para Efésios. Primeiro 2:28. 2:28. Efésios 2:8 até o 10. E diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. O que Jesus disse para aquela mulher? Ó, mulher, grande é a tua fé. Então foi por meio da fé dela que ela foi salva. Nada fez com que ela perdesse a fé em Jesus. Entende? Nada fez com que aquela mulher perdesse a fé em Jesus. Nem mesmo a humilhação que ela estava sendo submetida. E isso não vem de vós, é dom de Deus, ou seja, é pela graça. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ah, foi porque eu orei. Ah, foi porque não. Porque eu orei, glória a Deus que eu orei. Eu fui participante desse milagre. Glória a Deus que eu orei porque eu fui participante desse milagre. Só isso e mais nada, mas quem fez não fui eu.
Foi Deus que fez, pela graça. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Vamos ler esse versículo de novo. Porque somos feitura sua. Nós somos um projeto de Deus. Cada um de vocês é um projeto de Deus. Cada um de nós é um projeto de Deus. Criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então Deus preparou boas obras para que nós venhamos andar nessas boas obras, onde não cabe o egocentrismo. Onde não cabe o cuidado com o próprio ego, não cabe. Queridos, não cabe. Não cabe, não tem jeito, não cabe. Somos convidados a viver como Cristo e sermos semelhantes a Ele. Vamos lá para o capítulo 5 agora. Efésios 5, verso 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Como filhos amados. Aquele filho que ama o pai, que o pai ama. Aquele filho que olha para o pai e tem uma identificação com seu pai. Eu quero ser igual ao meu pai. Eu quero ser igual ao meu pai. Esses dias o Davi estava calçando o chinelo do pastor. Aí eu falei, filho, você vai se machucar. E ele estava correndo pelo corredor da casa assim com aquele chinelo, arrastando o chinelo, né? Eu, filho, por que você está com esse chinelo? Vai colocar o seu. Ele, não, mamãe, eu não quero ficar descalço. Eu falei, filho, mas esse chinelo, você não pode estar com ele. Não, mamãe, é o chinelo do papai, é meu chinelo. Quer dizer, ele querendo calçar a mesma coisa que o pai calça. Não, mamãe, é do papai, é do papai. Às vezes ele pega a roupa do pastor, o pastor larga uma camisa lá, ele vai, veste a blusa e fica andando pela casa para provocar o pai, né? Lógico. Mas ele quer ser igual ao pai. E é assim que o Senhor quer que nós sejamos. É exatamente desse jeito que o Senhor, é isso que o Senhor espera de nós. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. É exatamente isso que o Senhor espera de nós. Precisamos o mais urgente possível entender e acatar essa verdade. O poder do Evangelho é manifestado quando me torno parecido com Cristo. Você quer ver o poder do Evangelho se manifestando lá na tua casa? Você quer ver o poder do Evangelho se manifestando na tua família? Seja parecido com Cristo. Seja cada vez menos parecido com você mesmo. Deixa Cristo crescer em você, que você diminua. E que você deixe Cristo aparecer. Como que é isso, pastora? Como é que isso funciona? Naquele momento que você está para dar aquela resposta, está aqui na tua boca. Já veio aqui, ó. Tua língua está só esperando a tua mente dar o comando para você soltar. Mas o Espírito Santo fala, olha, Jesus faria isso? Jesus daria essa resposta? Jesus agiria dessa forma? Às vezes eu me pego dando respostas certas, mas da maneira errada. Entende? Estou falando de mim, eu mesma, tá? Eu, Bárbara. Às vezes eu me pego dando respostas certas, mas da maneira errada. Porque às vezes eu penso mais rápido. É o TDAH, né? Eu penso mais rápido do que a maioria das pessoas. E como eu tenho uma pessoa muito pacata, muito tranquila, muito centrada em casa, são os dois extremos, né? Então eu já pensei o resultado lá na frente, mas eu tenho que ter paciência de explicar. Porque senão eu estou ofendendo a outra pessoa. Eu estou certa na minha colocação, mas errada em como eu coloquei. Entende isso? Começa a sondar você mesmo agora. Faz a sua sondagem. Você está coberto de razão. Em tantos aspectos que precisam ser resolvidos na sua casa. Você está coberto de razão. A palavra está toda a teu favor. Você está cercado por razão. A palavra está ali com você.
mas pela maneira de você expressar. Pela forma como você coloca, você perde toda a razão. Você anula tudo. Você anula tudo. Um dia desses, as irmãs aqui da Mulher Única sabem disso. Nós colocamos um louvor da Ludmilla que fala a doçura do teu falar. E Jesus, ele falava de uma forma tão doce com as pessoas. Era impossível não entender o que Jesus falava. Era impossível não ser tocado. Só bode mesmo. Né? Só bode mesmo que eu ouvia. Até a bode ouvia e falava, isso aqui não é para mim não. Não foi isso que aconteceu ali no Jovem Rico? O Jovem Rico era ovelha? Não. Mas ele queria estar no meio das ovelhas, né? Fala. Ah, tá. Ele queria estar no meio das ovelhas. Jesus está falando ali para ele, tá claro. Meu filho, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Ah, tá, já fiz isso, já fiz aquilo. Isso, não, eu faço. Não sei o quê. Então tá, então só te falta uma coisa. Vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e me segue. Imagina que tremendo que seria. Que tremendo que seria a vida, o sentido que seguir a Jesus daria na vida daquele rapaz. Mas ele baixou a cabeça, o semblante dele ficou triste. Ah, não, tem que desfazer de tudo. Então, não. Também não é para mim, não. E às vezes a gente está fazendo isso com o nosso orgulho, com o nosso ego. Ah, não, nesse ponto eu não vou me deixar ser humilhado, não. Ah, não, nesse ponto, aí não. Aí não, eu tenho dignidade. A cananeia não tinha orgulho nenhum para ser ferido. Não tem orgulho nenhum para ser ferido. O poder do evangelho é manifestado quando eu me torno parecido com Cristo. Ele mesmo disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Mateus 11, 29. É cansativo para a alma de qualquer um viver no estresse, de sempre lutar por justiça própria. Gente, isso aqui eu posso falar. Eu tenho meu lugar de fala. Isso daqui. Porque filha única de mãe divorciada, numa família disfuncional. Aí eu entro na igreja, que é um lugar 100% machista, né? Em que as mulheres são, né, sempre desconsideradas. E aí eu tenho que estar sempre provando meu valor, tenho que estar sempre... É cansativo. Como é cansativo. Você tem que estar sempre provando seu valor na família, você tem que estar sempre provando seu valor no trabalho, na igreja. Tem que estar sempre... É cansativo. É desgastante para a alma, para o emocional de qualquer pessoa. Está sempre lutando por justiça própria, está sendo, sabe, está sempre ali guardando rancor, guardando ressentimento. É cansativo. É cansativo e degradante, pela perspectiva do evangelho, que se caracteriza como novidade de vida. Então a pessoa só mudou o foco. Antes ela estava no mundo, ela estava, né, nas garras de Satanás, ela era humilhada, ela era abatida, ela era, né, reduzida a nada. E agora ela está na igreja, ela só foi salva. Ela conheceu a verdade e entrou no caminho, mas não está acessando a vida. E às vezes o que falta para a gente acessar a vida é justamente isso. É passar por esse processo aí, a humilhação em primeiro lugar. Não, já fui muito humilhado na minha família, já fui muito humilhado na rua, na igreja, não vou não. Na presença de Deus, agora que eu sou cristão, não aceito mais humilhação, não levo mais desaforo nenhum para casa. Já levei muito desaforo na vida. Agora eu não levo mais. Sim. Começa a ler os evangelhos para você ver quantos sapos Jesus engoliu, sendo ele o Filho de Deus. Sendo ele quem ele era. Todo relacionamento precisa estar pautado na humildade, pois sem ela nada permanece. Se por um lado, como herdeiros do pecado no Éden, recebemos em nós as obras das trevas, isso lá em Gálatas 5, 19 ao 21, fala das obras da carne, né?
Ali no Éden a gente recebeu, né? Adão e Eva receberam ali as obras da carne, não é isso? E passou para nós como herança. O legado de Adão e Eva para nós são as obras da carne. Tendo assim a imagem de Deus em nós desfigurada, por outro, podemos acessar o antídoto para esse mal, que está em Filipenses 2, do 3 ao 13. Vamos ler? Filipenses 2, 3, diz assim: Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Ou seja, você não está colocando a sua razão ali. Você está colocando o propósito de Deus e da outra pessoa. Você tem que levar em consideração os motivos da outra pessoa. A gente não pode desprezar os motivos de ninguém. Agora eu vou falar para vocês como pastores e líderes, de pessoas. Aqui a gente tem pessoas de tudo quanto é tipo. Ninguém aqui é igual a ninguém. Não é verdade? Todo mundo aqui é diferente. E nós, como pastores, a gente tem que saber lidar com cada um. Com cada um de vocês. A gente tem obrigação de saber lidar com cada um de vocês. E paciência. Ó, no nosso meio, tem Caxias, tem o CDF, né, o Caxias, né, Lu? Tem o mimizento, tem o que reclama de tudo, tem o que não reclama de nada, tem o que fala tudo, tem o que não fala nada. E a gente tem que entender as particularidades de cada um. Eu posso desconsiderar aquele que é mimizento? Para mim ele é mimizento, eu sou uma outra pessoa, eu tenho uma cabeça, entendeu? Às vezes eu falo, o pastor é mimizento um pouco, às vezes. Porque minha cabeça já vai lá na frente, a pessoa está ali falando ainda. Mas eu tenho que ter paciência, tenho que lidar. Eu tenho que me quebrantar e tenho que entender que aquilo dali é importante para ele. Vocês estão entendendo? Como que a gente vive em comunidade? Como que a gente vive na igreja? Como que nós devemos viver na igreja? Em unidade. Como que a igreja cresce? Como que a igreja é avivada? Quando todos têm uma mesma visão. E quando é que a visão de todo mundo aqui vai convergir? Todo mundo quer ser salvo. Somos unânimes nisso. Né? Quem quer ser salvo aí? Eu quero. Já falei, pastor, eu vou subir para o céu, nem que vou agarrada no seu pé, mas eu vou. Eu vou. Eu vou subir. Nós somos unânimes nisso. Mas e nas outras questões? A gente precisa ser unânime. A gente precisa estar em unidade. E o princípio da unidade é a gente considerar o outro superior a nós. Entende? De repente, determinada situação para mim não é importante. Para mim, eu sou uma pessoa, tá, gente? Eu sou a pastora, eu tenho que entender todo mundo. Mas eu sou uma pessoa que tem meus pensamentos. Então, vamos lá. Eu estou lá liderando. Eu estou lá lidando com pessoas. Uma coisa que a Noêmia coloca para mim, eu falo, isso é bobagem. Deixa para lá, não. Aí ela vem falando, mas pastora, assim. Não, deixa para lá. Eu tenho que sentar e eu tenho que procurar entender o quê? Quais são os seus motivos? O que você está vendo que eu não estou vendo? Porque nós somos um corpo. Às vezes o jeito Mateus de ser da Luana vai me mostrar uma coisa que eu não vi ainda. Às vezes o meu jeito mais prático das coisas vai fazer com que você seja mais tolerante com coisas que você de repente não era. Está entendendo? É assim que funciona um corpo. Ele totalmente ajustado. Um corpo ajustado é um corpo que está em unidade. E o princípio da unidade é esse, é considerar o outro superior a nós mesmos. Sem, o que está escrito lá no início? Ó, vamos lá. Todo relacionamento precisa estar pautado na
Sem ela, nada permanece. Sem que eu considere o outro superior a mim mesmo, não vai prevalecer. Não vai ter unidade. Vamos continuar a leitura aqui. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. É exatamente isso que eu acabei de falar. Ah, não, eu penso assim, eu vou agir dessa forma. E o fulano que me aceite, que engula, que é isso e pronto, acabou. Não, não é assim. Isso é no âmbito familiar, isso é no casamento, isso é na igreja, isso é no teu trabalho, isso é em qualquer lugar que você se relacione com outras pessoas. Qualquer lugar, no ambiente de trabalho, então isso salva empregos e leva a promoções. Peguem essa senha aí. Isso salva empregos, o seu e de outras pessoas também. Porque às vezes você está lidando ali com uma pessoa que a pessoa está endemoniada. Mas você está tendo toda a paciência, você está tendo toda... E você salva a pessoa de ser mandada embora ainda. Está entendendo? Isso no trabalho, isso na igreja, isso na família, em qualquer lugar. Onde você se relaciona com pessoas. Verso 5. A gente vai até o 13. Verso 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em quem? Em Cristo Jesus, do qual nós devemos ser imitadores. Não é isso? Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele foi diferente de Satanás. Satanás teve por usurpação tomar o trono de Deus. Espera aí. Só ele é Deus. Eu sou maravilhoso. Porque Lúcifer foi criado maravilhoso, sim ou não? Eu sou maravilhoso, por que só ele é Deus? Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou majestoso, por que só ele tem que ser Deus? Eu vou subir ao trono dele. Eu vou me assentar lá. Foi o que ele desejou, não foi? Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se, ou seja, se anulou. Ele era o Filho de Deus, ele era Deus, ele faz parte da Trindade, mas ele se anulou como Deus. Anulou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Imagine como não deve ter sido incômodo para uma pessoa santa se fazer igual a nós. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, ou seja, a pior morte que podia existir. Ele morreu da pior morte. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Jesus fez o que foi preciso. O melhor exemplo de humilhação e intercessão para a humanidade é o próprio Jesus Cristo. Ele se humilhou ao extremo, sendo ele Deus, para conquistar para nós a salvação. Ele fez o que foi preciso. E nós estamos dispostos a fazer o que é preciso? Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai em vós a salvação com temor e tremor. É o poder do Evangelho. É aquilo que está lá na parte de trás da apostila. Vamos lá ler de novo? O poder do Evangelho é manifestado quando me torno parecido com Cristo. Se puder, ele já está em negrito, mas se você puder até grifar isso daí, é importante para você não esquecer. O poder do Evangelho é manifestado quando me torno parecido com Cristo. Isso aqui é o poder do Evangelho manifestado. É isso aqui, o poder do Evangelho manifestado. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Aqui encontramos, voltando para a apostila, a cura para o egocentrismo. Cada um considere os outros superiores a si mesmos.
Quando consideramos o outro, estamos elevando o nível das suas necessidades e, fazendo assim, podemos em Deus ter a convicção de que não precisaremos fazer por nós mesmos. Eu não preciso me justificar. Sabe, aquela coisa que é cansativa? É cansativo ter que se justificar. É cansativo ter que se explicar, é cansativo ter que lutar por justiça própria. É cansativo guardar ressentimento. Até adoece. Eu adquiri até uma crise de labirintite, buscando justiça própria. Nunca tive esse negócio. Nunca na minha vida. Mas lutando pela minha justiça própria, tentando me justificar, toma aí, Bárbara, pega aí para você agora. É você se quebrantar, minha filha, e deixar. E eu sou Deus na sua vida. Uma semana trancada no meu quarto. Rodava tudo. Quem já teve labirintite aqui? Horrível. Horrível. Eu não desejo pro pior bode que já apareceu na minha vida. Juro para vocês. Juro para vocês. Tem umas lutas assim que a gente passa, que a gente fala, olha, o fulano merecia passar por uma luta dessa só para... Quem nunca? Quem nunca? Sim, é horrível. Não, eu ficava só trancada. E luz, então, nem pensar. Luz, então, nem pensar. Tudo no escuro. Você vira para um lado, tudo roda. Você está com o olho fechado, está tudo rodando. É horrível. Mas Deus me deixou assim. Para quê? Para que eu entendesse. E às vezes Deus vai permitindo enfermidades no nosso corpo. Para a gente entender. Para a gente entender, para a gente se quebrar do nosso corpo, muitas vezes. Por isso que eu falo, é cansativo e degradante. Cansativo e degradante. Quando consideramos o outro, elevamos o nível das suas necessidades. E fazendo assim, podemos em Deus ter a convicção de que não precisaremos fazer por nós mesmos. O Senhor nos justifica. Considerar significa julgar, acreditar, levar em conta, ou seja, não desprezar. Quando fala considerar, cada um considere os outros superior a si mesmo, é você levar em consideração. Quando você toma uma decisão a respeito de uma situação ou de uma pessoa, o que você está levando em consideração? Ah, eu decidi que de agora por diante, com aquela pessoa ali, eu vou agir dessa forma. O que você está levando em consideração? O que você está considerando? É a tua razão? A gente atende muitos casais, né? E desde sempre. E aí eu e o pastor, a gente fala uma frase assim, já antiga, até para nós mesmos, né? Tem o lado A, o lado B e o lado C, que é o lado certo. Quem é o lado C da história? É Deus, que conhece, que sonda os dois corações, né? Porque eu vou lá e eu apresento as minhas razões. Aí o outro vai lá e apresenta as razões dele. O marido vai lá e apresenta as razões dele. A esposa vai lá e apresenta as razões dela. Mas quem está certo? Eu tenho as minhas razões, ele tem as dele. Mas Deus, que está vendo tudo, tem a visão certa, né? Eu falei, Senhor, dá discernimento aqui da tua visão. Dá o discernimento da visão do Senhor aqui nessa situação. O que você está levando em consideração? A tua visão? Apenas a tua visão? Às vezes acontece o contrário. Às vezes você leva muito em consideração só a visão do outro. E aí você acaba se anulando demais também. Pastora, mas Jesus não manda, a palavra não manda a gente se anular? Jesus não se anulou? Sim, Jesus se anulou. Mas nós também somos um corpo. Nós somos um corpo. Então precisa ter comunicação. Um corpo que não se comunica, ele permanece? Se o meu rim não se comunicar, se o meu cérebro não conseguir se comunicar com o meu rim, o que vai acontecer? Se o meu cérebro não conseguir se comunicar com as minhas pernas, eu vou andar? Não. Quando o cérebro não consegue se comunicar com as pernas, a pessoa se torna aleijada, paralítica. Ela paralisa. E às vezes a igreja fica paralisada por conta disso.
Às vezes a tua casa, que é um corpo, está paralisada por causa disso. Porque não está tendo uma boa comunicação entre você e seu marido, você e seus filhos. Então a casa está paralisada. A igreja está paralisada. Por quê? Porque não está tendo comunhão, não está tendo unidade, não está tendo comunicação. Amém, amados? Se queremos o avivamento, o vinho novo em nossas vidas com Deus, em nossa vida familiar e como igreja, precisamos nos tornar odres novos, entender e viver essas verdades. Vocês querem parar aqui para a gente tomar café e a gente termina depois do café? Quer parar? Então tá bom. 10h37, vou arredondar para 40. A gente volta 10h50, pode ser? 10h50? Ok, então. Cezinha, bota o despertador aí para 10h50, por favor. Se queremos o avivamento, o vinho novo em nossa vida com Deus, em nossa vida familiar e como igreja, precisamos nos tornar odres novos, entender e viver essas verdades. A primeira verdade: Deus não busca pessoas perfeitas. Ele busca as sinceras em se render a Ele. Deus não está buscando perfeito. A prova disso, vamos falar de novo de Saul e Davi. Saul queria ser muito perfeito e Davi era só ele mesmo. Né? Era só ele mesmo. Qual que é a diferença? O quebrantamento. Então, Deus ele está procurando pessoas sinceras em se render a Ele. Não, Senhor, eu sou assim, realmente eu pequei. Eu gosto sempre de falar da reação de Davi, quando ele foi ali exposto, mas acho que a gente vai falar disso aqui. A gente vai falar. Eu gosto sempre de colocar, né, a situação de Davi ali, quando ele é confrontado por Natã. É ação e reação. Né? Qual que é a ação de Deus na nossa vida e como a gente responde às ações de Deus na nossa vida. Como que a gente reage? Né? O Saul, quando ele foi repreendido, quando ele foi confrontado pelo profeta, o que ele fez? Ele se justificou. Não é? O profeta chega e fala assim, vem cá, que barulho é esse que eu escuto? Não mandei você matar todo mundo? Ah, não. Aí ele transferiu a responsabilidade, né? Ah, não, mas eu fiz isso. Não foi nem eu, não. É que o povo, tá, não sei o que, as pessoas, né? Ele não estava preocupado em fazer a vontade de Deus. Ele estava preocupado em agradar quem? As pessoas. Ainda que a ideia não tenha sido dele, vamos hipoteticamente aqui falar, né? A gente não está mergulhando na história. A gente está só fazendo uma pincelada aqui. Mas vamos supor que hipoteticamente não tenha sido a intenção dele, ele nem tivesse pensado naquilo, mas foi ideia dos outros. Você tem que ter uma visão. Se Deus te colocou numa determinada posição, você marido, você mãe, você serva de Deus, se Deus te colocou numa determinada posição, no seu trabalho, na sua casa, na sua família, na igreja, Deus deu uma visão. Você não pode se corromper daquela visão que Deus te deu. Porque se você se corrompe pelas ideias que vêm de fora, você não vai cumprir o propósito de Deus. E foi exatamente o que aconteceu com Saul. Deus tinha uma visão para ele. Qual era a visão? Obediência. E ele desobedeceu. Ele fez a vontade, a sua própria vontade, em detrimento da vontade de Deus. Entende? Então, Deus, ele não busca pessoas perfeitas. Ele busca as sinceras em se render a Ele. Segunda verdade. Jesus não confrontou os pecadores, mas os religiosos. Você vê Jesus discutindo com algum pecador? A mulher do fluxo de sangue, a adúltera. Jesus discutiu com ela? Jesus confrontou a adúltera? Ela estava ali, ela foi pega em adultério. Ela foi pega em flagrante. O cara nem se sabe dele, né? Ou ela adulterou sozinha? Né? Não se sabe do cara. Mas ela estava ali sendo exposta. Jesus foi lá confrontar ela. Minha filha, por que você fez isso? Minha filha, você pecou. Não. Ele acolheu. Os pecadores, Jesus acolhia. Ele não confrontou os pecadores, mas os religiosos. As maiores discussões. Aí no The Chosen lá, você assiste, é a parte que fica mais legal, né? Jesus tretando lá com o pessoal, com os religiosos. Aqueles que pensavam além do que deveriam de si mesmos. E assim iam se inflando de orgulho e presunção. O orgulho inflado, né?
presumindo coisas de si mesmos, né? Pensando de si mesmos coisas além daquilo que deveriam pensar. Adão, ao se esconder de Deus no Éden, porque estava nu, olha só isso, gente, entenda isso aqui. Adão, ao se esconder de Deus no Éden, porque estava nu, mostra que sua percepção de si mudou. Adão foi criado com roupa? Não. Do jeitinho que ele estava, ele andava diante de Deus todos os dias, sim ou não? Ele e Eva. Mas depois do pecado, o que aconteceu? Ele se escondeu de Deus. O que mudou? O que mudou? A percepção sobre ele mesmo. Antes ele estava nu, depois do pecado ele continuou nu. Mas depois do pecado ele não aceitou mais ser visto nu diante de Deus. Ele não aceitava mais que Deus visse a sua nudez. Entende? Ele não aceitava mais que Deus visse a sua intimidade. Ele não aceitava. Por isso que ele se escondeu. Antes ele se via pela perspectiva de Deus. Ou seja, não tinha nada errado ele estar nu, era algo natural. A nudez ali era algo natural. Mas agora, por causa do pecado, ele se vê pela sua própria percepção e passa a julgar tudo por sua justiça própria. Peraí, não é justo que Deus me veja assim. Eu não quero que Deus me veja assim. Deus vê tudo, mesmo que a gente se esconda dele. Quando Deus pergunta para Adão, Adão, onde você está? É porque Deus não sabia onde Adão estava? Deus sabia ou não sabia? Deus sabia. Deus está perguntando para o próprio Adão ver. O que você está fazendo? É que nem o Davi, ele se esconde, quer brincar de esconde-esconde. Então ele vai lá na minha cama, aí fica uma coberta, assim, dobrada e assim, sobreposta na cama, né? Mamãe, você conta e eu me escondo. Tá bom. Aí eu fico lá contando 1, 2, 3. Aí quando dá 10 eu vou atrás dele. Quando eu vou ver, ele está na minha cama, deitado debaixo da coberta. Eu estou vendo que ele está ali. Ou senão ele entra dentro do guarda-roupa, na parte de baixo assim. Aí tem um ferro assim com os cabides. Aí ele entra lá e faz aquele barulhão lá dentro. Os cabides tudo cai. Ele está quietinho lá dentro. Pensando, estou escondido. Não está escondido. Mas eu penso, o que ele está fazendo? Eu penso que Deus estava, sabe, agindo assim com Adão. O que você está fazendo aí, meu filho? Adão, onde você está? Se mostra aqui para mim, Adão, porque eu sei onde você está. Adão, se coloca diante de mim, porque eu sei onde você está. Muitas vezes Deus, quando vai falar com o profeta, na Bíblia, ele fala que se coloca de pé. Elias, onde você está? Deus não chama o profeta? Se coloca de pé que eu vou falar com você. Qual que é a dificuldade de Deus falar com a pessoa em pé, deitada? Nenhuma, Deus pode falar. Mas é o posicionamento da pessoa que tem que mudar. Entende? Percebem isso? Antes ele se via pela perspectiva de Deus. Mas agora, por causa do pecado, ele se vê pela sua própria percepção e passa a julgar tudo pela sua justiça própria. E isso é orgulho. Isso é orgulho. Sem se sujeitar primeiro a Deus, sem mostrar-se nu diante dele, não tem como resistir ao diabo. E o que torna impossível ao homem sujeitar-se a Deus é o orgulho. Para resistir ao diabo, como nós lemos na aula anterior, nós temos que primeiro nos sujeitar a Deus. Eu não vou conseguir resistir ao diabo se eu primeiro não me sujeitar a Deus. Entende? Entende como funciona a dinâmica? Ah, não, eu vou resistir ao diabo, eu vou ser forte. Sem antes ter se sujeitado a Deus, você não vai. Você não vai conseguir. Não vai ter como. Sem se sujeitar primeiro a Deus, sem mostrar-se nu diante dele, não tem como resistir ao diabo. E o que torna impossível ao homem sujeitar-se a Deus é o orgulho. Marta também se orgulhava em servir. Ela estava lá toda orgulhosa em servir.
Eu tô aqui servindo, olha, eu tô sendo útil. Imagina, eu tô aqui sendo útil. Jesus é importante, esses caras todos aí trabalharam, andam com Jesus, fazem a obra de Deus, pregam o evangelho, estão cansados, estão com fome. Então, eu vou cozinhar, eu vou trabalhar, eu vou servir todos eles. Olha o orgulho. Eu estou fazendo parte disso, eu vou estar ali fazendo. Ela estava toda orgulhosa. Ela queria que Jesus repreendesse a Maria por causa da sua justiça própria. Aí ela vai lá e fala, né? Com base na sua percepção da realidade. Eu vou ler de novo essa frase. Ela queria que Jesus repreendesse a Maria por causa da sua justiça própria. Com base na sua percepção da realidade. Então, às vezes, a gente olha para uma situação e a gente tem uma percepção. E as nossas percepções, elas estão intimamente ligadas com a nossa personalidade. Por isso que Jesus diz assim, não julgue, não julgueis. Porque a gente sempre vai julgar com base naquilo que nós somos. Entende isso? Vocês entenderam o que eu falei? A gente sempre vai julgar com base naquilo que nós somos. A gente sempre vai julgar com base nas nossas experiências, na pessoa que nós nos tornamos. É sempre assim. A gente não sabe qual é a história do outro para agir daquela forma. A gente não sabe o que está acontecendo na vida daquela pessoa para ela estar agindo daquela forma. Mas a gente está julgando. Entendem? A gente está ali julgando. Vamos voltar aqui para a apostila. Então, muitas vezes, a gente age por justiça própria com base na nossa percepção da realidade. Não, eu acho isso, eu penso isso, Maria é uma folgada mesmo. Maria é uma voada, né? Gosta de estar orando muito, gosta de estar muito no... E agora, em vez dela estar aqui me ajudando a servir, pô, ela está lá. Então, ela já vivia uma realidade com a irmã dela. E baseada nessa realidade, nessa percepção da realidade que ela tinha, ela foi lá, né, e fez o que fez. Porém, Jesus vê além da aparência. Enquanto Marta só enxergava Maria sentada, Jesus via o coração dela sendo transformado por aquilo que ela ouvia. Entende por que é importante? A gente está sempre ouvindo? Ouvir é sempre mais importante do que fazer. Às vezes a gente quer fazer coisas, mas a gente não ouve. E aí a gente acaba fazendo errado. Qualquer coisa que você queira fazer, eu gosto de dar o exemplo do presente. Tem uma pessoa na minha vida que ela gosta de me dar presentes. Só que essa pessoa gosta de me dar só o que ela quer. Só o que ela quer. Essa pessoa só me dá presentes que ela queira me dar. Aí, a princípio, eu falava, então, mas eu não gosto assim. Ah, não, mas vai ficar bom em você. Pode vestir que vai ficar bonito em você. Então, mas é que eu não gosto muito dessa... Não, tá lindo em você. Ah, tá bom. Beleza. Aí eu deixava lá. Aí, de repente, estava no corpo de outra pessoa na igreja. Porque eu já falei que eu não gostei. Aí a pessoa vinha, vem cá, eu não dei pra você? É, deu. Mas eu não falei que eu não gostei? Mas a pessoa insiste. Insistia. Por muitos anos a pessoa insistia. Por muitos anos. Na minha adolescência eu tive uma pessoa assim também. Ela chegava, isso aqui vai ficar lindo em você. Eu usava na minha adolescência umas coisas caras, umas coisas bonitas, joias. Eu falava, gente, eu com 14 anos, a tia lá queria que eu vestisse um negócio que era todo... Eu, não, mas eu não gosto. Mãe, fala que eu não gosto. Fica pra você, então. Aí minha mãe, fica quieta. Pega e depois você me dá. Eu, tá bom. Então eu recebi. Que propósito tem você receber um presente que você não gosta? Tem algum propósito nisso? Você vai dar pra Júlia uma coisa que você não tá nem preocupado? Saber se ela gosta ou não? Você vai lá no shopping. Você vai fazer uma compra. Você vai gastar R$500 numa compra. Para dar um presente para uma pessoa. De uma coisa que você nem sabe se ela gosta. Você vai fazer isso? Mas tem pessoas que fazem. E às vezes a gente faz assim com Deus. A gente se esforça. A gente se sacrifica.
A gente gasta tempo, gente. Tempo não é dinheiro, tempo é vida. Esse tempo que nós estamos aqui não vai voltar mais. É um pouquinho da nossa vida que está, sendo gasto. Não é um tempo desperdiçado, glória a Deus que a gente está expondo a nossa mente à palavra de Deus. Mas é a nossa vida. Isso aqui agora, é a sua vida. É a minha vida, é a nossa vida aqui nesse momento. Só que muitas vezes a gente está gastando a nossa vida, que é um sacrifício, que é um holocausto, que é algo precioso, com aquilo que não está interessando para Deus. Entende o que eu estou falando? Você já procurou ouvir Deus para entender o que Ele quer de você? O que Deus quer de mim? Enquanto Marta só enxergava Maria sentada, Jesus viu o coração dela sendo transformado pelo que ouvia. E isso nos leva a outra verdade importante. O meu trabalho ao Senhor não pode ser mais importante do que o Senhor. Quando Moisés pede a Faraó que liberasse o povo para adorar no deserto, a resposta dele foi o quê? Mais trabalho. Moisés chega lá e fala, olha, libera o povo aí, porque a gente precisa ir adorar a Deus no deserto. A gente precisa ir para o deserto adorar a Deus. Não, vocês podem adorar a Deus aqui mesmo. Não, a gente tem que ir para o deserto. Deus falou comigo. Aí o que o Faraó faz? Ah, é? Vocês querem adorar? Então tá, agora vocês vão fabricar o próprio tijolo. Antes eles recebiam o tijolo, não é isso? Antes eles recebiam o tijolo pronto só para irem construindo. Aí Moisés falou, o Faraó falou assim, agora vocês vão fabricar o tijolo. Além de vocês terem que construir, vocês vão fabricar o tijolo. Vamos continuar aqui. Quem quer mais trabalho em detrimento da adoração é quem? É Satanás. O que Deus quer realmente dos seus filhos é a adoração. Quando nós ouvimos a Deus, o nosso trabalho se torna adoração. Entenderam? Quando nós ouvimos a Deus, o nosso trabalho deixa de ser só trabalho e se torna adoração. Porque aí eu entendi qual é o presente que Deus gosta. E eu vou gastar a minha vida com aquilo que eu já entendi que Deus gosta, que vai agradar a Deus. Não, peraí, eu já entendi o coração de Deus. Eu já entendi o que agrada a Deus. Então, peraí, eu vou fazer, eu vou me sacrificar, eu vou gastar o meu dinheiro, eu vou investir num presente que a Luana vai gostar. Eu vou investir num presente que eu sei que a Juliana vai gostar. Eu vou investir em algo que eu sei que a Vilma vai gostar. Porque eu não vou dar para ela qualquer coisa. Eu quero agradar. Então, se eu vou pegar a minha carteira, vou abrir, vou gastar um dinheiro, por que eu vou comprar uma coisa que ela não vai fazer diferença para ela? Vocês entenderam isso? O que Deus quer realmente dos seus filhos é adoração. Quarta e última verdade. Ser forte é ter consciência da sua fraqueza. O que comprova a humildade do coração é sempre a reação da pessoa ao ser confrontada. E aí a gente vai falar de Davi, né? Davi, ao ser denunciado por Natã, poderia ter reagido de forma orgulhosa. Até mesmo mandado matá-lo. Sim ou não? Davi tinha o poder, né? Você está aqui me afrontando, está maluco? Vou te matar. Quantos profetas não passaram por isso? Né? Jeremias, o coitado de Jeremias. Quantas vezes Jeremias não foi lançado no calabouço? Né? Quantos profetas aí não apanharam, por falar a verdade? O que comprova a humildade do coração é sempre a reação da pessoa ao ser confrontada. Sempre a nossa reação. Não tem a ver com a ação, tem a ver com a reação. Como você reage? Como você tem reagido? Com o coração endurecido ou com o coração quebrantado? Qual tem sido a sua atitude diante das circunstâncias? É isso que Deus está olhando. Ele poderia ter agido de forma orgulhosa, até mesmo mandado matá-lo, mas por reconhecer a verdade da sua situação, ele olhou e falou, não, realmente isso é verdade. Ele teve uma atitude de quebrantamento diante de Deus e do profeta.
Assim, ele recebeu o perdão e uma nova chance de recomeçar, segundo Samuel 12, de 1 a 13. Por outro lado, desprezo e rejeição é o que recebemos ao ter uma atitude baseada no egocentrismo, sem levar em conta o que é importante para o outro. Então, lá em Filipenses, fala o quê? Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então, eu estou levando em conta aquilo que é importante para o outro. Quando a gente não faz isso, não tem esse pensamento, a gente recebe desprezo e rejeição. E a gente vai ver outra história aí nisso, que é Caim e Abel. Ao analisar a história de Caim e Abel, vemos que desde o princípio Caim ofertou do que julgou ser bom e agradável para Deus, enquanto Abel preocupou-se em ser minucioso na sua adoração. Abel não tinha nenhum ensinamento sobre primícias. Naquele tempo não tinha nenhum ensinamento sobre primícias. Não havia nenhum. Mas ele tinha o senso do que deveria fazer e como fazer. Vamos abrir lá em Gênesis 4 para a gente ver isso? Gênesis 4. Gênesis 4, do 3 ao 16, diz assim: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu. E teve a Caim e disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim lavrador da terra. E aconteceu, ao cabo de dias, ou seja, ao fim de um período, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Vou ofertar a Deus. Pronto, separou uma oferta e levou. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. O que Caim recebeu? De Deus? Desprezo. Ele recebeu desprezo. Porque ele foi levar uma oferta. Mas é interessante. E se a gente for seguir a leitura aqui, quem é que foi levar a oferta primeiro? Quem tomou a iniciativa? Caim. Caim tomou a iniciativa de levar a oferta. Abel levou só depois. A diferença é como Abel fez. Vamos continuar aqui. E atentou o Senhor para a oferta, para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Ficou de cara feia, ficou emburrado. Ele se irou. Ou seja, ele ficou ressentido. Porque ele pensa assim, peraí, eu que tive a iniciativa, eu que comecei a fazer isso daqui, aí o amostradinho ali do Abel, quis fazer também, faz. E aí Deus recebe a dele, mas não recebe a minha. Deus fica contente com quem teve ideia de ofertar aqui fui eu. Né? Ele ficou irado, fortemente, olha o que a Bíblia está dizendo. Mas para Caim a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, descaiu-lhe o semblante. E aí o primeiro confronto. Porque Deus confronta Caim 2 vezes. Caim teve chance de consertar. Olha só, Caim teve chance. E o Senhor, Deus disse a Caim, por que tiraste? Por que você está com raiva? Vem cá, o que houve? Você está chateado por quê? Por que descaiu o teu semblante? Ou seja, por que você está triste? Por que você está ressentido? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? Ou seja, se você agir certinho, se você fizer o que me agrada, em outras palavras, é o que Deus está falando. Se você fizer o que me agrada, não vai haver aceitação para você? Eu não agiria, se você fizesse como seu irmão fez, seu irmão me agradou. Se você também me agradasse, eu não iria agir com beneficência com você? Em outras palavras, é o que Deus está dizendo. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. O que Deus está falando aqui para ele? Você tem que dominar isso. Você tem que dominar isso daí. Presta atenção. Baixa a tua bola, você está errado. Você não tem que ficar ressentido, você errou. Você foi confrontado porque você errou. Eu não atentei para a sua oferta porque você não fez da maneira que me agrada. Mas você tem tempo de mudar isso. Deus está falando para ele. Ok, você tem tempo.
Olha lá, se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Você tem que dominar. Você não tem que deixar isso te dominar. É você quem tem que dominar. Vamos voltar aqui para a apostila. A reação de Caim foi ira e ressentimento. E para piorar, ao ser confrontado e ensinado por Deus, ele simplesmente ignorou e se deixou ser dominado por aquilo que ele deveria dominar. O quê? O seu egocentrismo. Para Caim, até Deus estava errado. Não é absurdo a gente falar isso? Não é absurdo? Sim ou não? Mas para Caim, até Deus estava errado. Não, Deus está errado. Porque ele simplesmente ignorou o que Deus falou. O próprio Deus se manifestou a ele e falou com ele. Não foi nenhum pastor, não foi nenhum irmão, não foi nenhum profeta. Foi o próprio Deus que falou com ele. Assim como o Espírito Santo, nós temos o Espírito Santo hoje, nós temos isso, a gente não precisa de profeta nenhum. Se for preciso, Deus vai levantar. Claro que vai. Mas a gente tem o Espírito Santo. O Espírito Santo fala com a gente. O Espírito Santo nos confronta. E foi o que aconteceu aqui. Deus falou direto com Caim. Olha, presta atenção. Você está a ponto de pecar. Mas cabe a você dominar esse pecado. Qual que era o pecado de Caim? O seu egocentrismo. Ele se ressentiu. Porque ele achou que Deus tinha que aceitar a oferta dele. Só que ele não estava fazendo de acordo. Não, mas a minha intenção foi boa. E às vezes a gente age desse jeito. Não, a minha intenção é boa. A intenção de Caim não foi boa? Sim ou não? Às vezes a nossa intenção é boa. Mas não é do jeito que agrada a Deus. Não é do jeito que não está nos padrões de Deus. E se não está no padrão de Deus, às vezes você dá um presente para uma pessoa, como essa pessoa. A intenção dessa pessoa é boa em me presentear. É boa. Mas o que adianta ela me presentear com uma coisa que eu não gosto? Entende? Eu detesto laranja e a pessoa quer me dar uma roupa laranja. Apesar de eu ficar bem com laranja, mas eu não gosto. O meu tom de pele combina, fica bom. Branca desse jeito, né? Bota um laranja aí para dar uma iluminada, mas eu não gosto. Então o que adianta eu vestir uma roupa? Me dar uma roupa? Não adianta, eu não vou vestir. Está entendendo? É fazer o que agrada. A gente é eficaz quando a gente faz aquilo que agrada a Deus. Você quer ser um obreiro eficaz? Você quer ser um servo de Deus eficaz? Faz o que agrada ao teu Senhor. Anda da maneira que agrada o teu Senhor. Isso é ser eficaz. Isso é ser eficaz. E às vezes a gente não está sendo. Por quê? Porque o nosso é aquilo que a gente acha que tem que ser. É do jeito que a gente acha que tem que ser. E pronto, acabou. E Caim simplesmente desconsiderou o que Deus estava falando para ele. Vamos voltar aqui para a apostila. A reação de Caim foi ira e ressentimento. E para piorar, ao ser confrontado e ensinado por Deus, simplesmente ignorou e se deixou ser dominado por aquilo que ele deveria dominar, o seu egocentrismo. Mas a dureza do seu coração não parou aqui. Dominado pelo seu pecado, ele conduziu seu irmão para uma armadilha e o matou. Infelizmente, com palavras, com atitudes, nós matamos irmãos na igreja. Por causa do nosso egocentrismo. A gente leva irmãos para a armadilha. A gente pensa de um jeito, a gente carrega o irmão junto. Na família também isso acontece. No trabalho também isso acontece. Tudo que eu falar aqui leva para todas as áreas da sua vida. Você vai ver como vai cair certinho. Mais tarde, ao ser confrontado novamente por Deus, tem uma reação mal criada, demonstrando sua total falta de temor ao Senhor. Para ele, mais importante era provar que estava certo, agir por justiça própria, e isso levou a uma vida inteira de tristeza, mais rejeição, escassez e perseguição. Vamos terminar de ler aqui? Verso 8. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Foi para uma armadilha. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, seu irmão? Deus não sabia onde ele estava? Sabia. Mas Deus quer que ele fale com a boca dele. Vem cá, onde é que está Abel? E ele disse: não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? Em outras palavras, ele está dizendo: vem cá, eu sou babá dele por acaso?
Ainda é desaforado. Ainda é mal criado, como eu coloquei aqui na apostila. Foi? Ainda foi abusado com Deus. Olha como ele não tinha noção nenhuma de com quem ele estava lidando. Por quê? O egocentrismo, gente, ele é isso. Às vezes a gente está falando com uma pessoa, a gente está lidando com uma pessoa, mas a gente não tem nem noção de quem é a pessoa. E a gente está simplesmente ignorando o que a pessoa está falando. Ah, não me interessa, eu penso isso, 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 eu sou assim, assim, assim. Me interessa o que está falando. Se Caim fez isso com Abel, fez isso com Deus. Imagina entre as pessoas isso acontecer. Não, não me interessa. Considerai os outros superiores a si mesmo. Às vezes a pessoa não considera nem Deus, não considera o pastor. Vai considerar o irmão? Às vezes a esposa não considera o marido. Às vezes o marido não considera a esposa. Às vezes o filho não considera a mãe, o pai. Vai considerar Deus? Se a gente não ama o irmão que a gente vê, a gente vai amar a Deus? A gente não vê? Caim não teve respeito, não teve, sabe, nada pelo seu irmão. Imagina com Deus. Verso 9, verso 10. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. A terra foi preparada para receber sangue? A terra foi preparada para quê? Foi criada para quê? Para receber semente, não sangue. Então a terra se tornou maldita por causa de Caim. E Caim era o quê? Agricultor. O trabalho dele dependia do quê? Ele amaldiçoou o seu próprio lugar de trabalho. O egocêntrico, ele amaldiçoa o ambiente que ele está. Ele amaldiçoa o trabalho das mãos dele. E aí o que ele ganhou com isso? Verso 11. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. Ou seja, a terra para você não vai ser boa. Você pode até colher, mas você vai colher umas coisas assim, uns frutos bem ruins. Vai ser bem escasso. Tua vida vai ser difícil agora. Então Caim disse ao Senhor: é maior a minha maldade que a possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse-lhe: morrer é muito fácil para você, querido. Você não vai morrer, não. Em outras palavras, né? Portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. E assim, saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. Aqui encerra essa história. Ele foi expulso de uma terra boa, e agora, onde ele tocasse, nada ia prosperar, nada ia dar certo, e ele recebeu isso. Ou seja, mas, por conta da sua justiça própria, para provar que ele estava certo, ele teve mais tristeza, mais rejeição, mais escassez e mais perseguição. E aí a pergunta que fica hoje: o que vamos escolher? Uma vida de quebrantamento e vitórias, ou manter o nosso orgulho e zelo com a nossa reputação? Amém? Vamos ficar de pé para orar? Depois eu vou colocar lá no grupo o livro. Eu queria até ter colocado coisas dele também nas apostilas desse mês, mas não tive tempo. Mas como é um livro pequenininho, foi a Noêmia que me deu, ano passado, eu acho, ou foi esse ano. Das mulheres, e o coagi você a me dar um. Falei, eu quero. É um livro pequeno, rápido, e um dia você lê ele. Eu vou colocar lá no grupo para vocês correrem atrás, para vocês comprarem, tá? Ego transformado, isso aí.